Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando o capítulo 6 da Vida Espírita, da segunda parte do Livro dos Espíritos, e especificamente o subtítulo Escolha das Provas. Dando continuidade, nós encerramos o nosso estudo na quinta-feira passada na questão 269. Então, vamos lá para 270. Nesta questão, Kardec vai perguntar: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Quer dizer, por que a gente tem uma tendência para escolher uma profissão ao invés da outra? É claro que aqui a gente está abstraindo aquelas questões, por exemplo, porque meu pai me forçou, porque essa profissão que vai dar muito dinheiro, mas nós estamos querendo entender aquele impulso que a pessoa tem por escolher determinada profissão. Então, nós estamos vendo sobre isso. E respondem os espíritos a Kardec diante dessa questão de vocação, vamos dizer assim, ou de escolha. Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Os espíritos quiseram dizer com isso que muitas vezes essas nossas escolhas, que a princípio poderiam ser instintivas por determinada profissão em detrimento de outra, uma maior facilidade que nós tenhamos, por exemplo, com matemática, ao invés de biologia, né? E que aí nos faz escolher, por exemplo, uma profissão no campo das exatas, tem muito a ver com o trabalho que o nosso espírito vem realizando a outras experiências. Então, quer dizer, aquilo que é fácil para nós hoje é porque nós já estudamos antes, nós já viemos desenvolvendo isso. Eu cheguei a comentar rapidamente isso em outras questões anteriores no Livro dos Espíritos. Por que de repente uma criança de 5, 6 anos entra, por exemplo, inicia a fazer aula de piano e deslancha. E outras vezes começa junto, na mesma idade, nossa, às vezes não progride quase nada, tem muita dificuldade para entender, não tem coordenação motora suficiente, tem dificuldade para ler as partituras. Então, quer dizer, por que essa diferença entre crianças? É porque certamente aquela criança que tem mais facilidade já teve contato com a música antes, muitas vezes com o próprio piano. Então ela vem dando continuidade, o espírito dá continuidade ao aprendizado da música, daquele instrumento. E aquela que tem alguma dificuldade, ela está começando agora. Sempre é tempo de começar, vejam só. Porque o fato é que às vezes eu tenho facilidade em determinada questão e tenho dificuldades em outras. E meu marido pode ser o inverso. Aquelas que eu tenho dificuldade, ele tem facilidade. As que eu tenho facilidade, ele tem dificuldade. Porque nós viemos de passados muito diversos. Eu já tive a oportunidade de falar isso para vocês. Apesar de nós termos oportunidades várias, e de por isso nós reafirmarmos que Deus ama igualmente a todos os seus filhos, as escolhas que nós vamos fazendo, os caminhos que nós vamos percorrendo na eternidade são muito variados. E aí, estes caminhos, estas escolhas, muitas vezes vão indicando as nossas tendências, as nossas preferências, tanto para o bem quanto para o mal. Na questão 271, Kardec pergunta: estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? A resposta dos espíritos: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Eu tenho absoluta certeza que na hora que vocês estão ouvindo essa resposta, vocês devem estar falando assim, mas nunca nasce ninguém um pouco melhorzinho, de repente, para ajudar no progresso dessa tribo de canibais? Nós vamos ver nas próximas questões a espiritualidade justamente falando sobre isso. É claro que numa tribo de canibais, quer dizer, nós estamos pensando
num povo ainda muito, mas muito rudimentar. Algo que quero eu acreditar que hoje talvez nós não fôssemos encontrar na Terra. Pode ser que isso ainda pudesse ser encontrado em alguma tribo que não tem nenhum contato com a civilização, ainda hoje, né? Mas vamos dizer que hoje já não seria possível, mas lá no século XIX ainda se achasse, né? Quer dizer, é um primitivismo ainda muito significativo. Mas veja só, você não vai colocar um PhD em matemática para dar aula para alunos de maternal. Você vai colocar alguém mais adiantado, que é a professora, e que fale mais ou menos na linguagem que aquelas crianças vão conseguir compreender. Entenderam a imagem analógica que eu fiz? Eu espero. Então, nós vamos ter, claro, renascendo em povos mais simples, em povos, digamos assim, mais primitivos, junto a espíritos inferiores, nós vamos ter, sim, espíritos um pouco mais adiantados, mas que possam falar a mesma linguagem, para que ele se faça entendido. Com raríssima exceção, e agora me veio na memória, nós vamos ter, por exemplo, Jesus, que nascendo na Terra, em um período primitivíssimo da nossa história, entre espíritos, cuja grande maioria ainda era muito inferior, ele teve que, na sua sabedoria, se utilizar de palavras muito simples, de imagens muito simples. Às vezes, na primeira interpretação, quase ingênuas, para que se fizesse entender. Mas a sabedoria de Jesus está justamente na simplicidade das lições que ele deu, que na medida em que nós vamos evoluindo, as nossas interpretações vão também se aprofundando acerca daquilo que aparentemente era simples, mas que nós vamos percebendo com o amadurecimento nosso, é de uma beleza eterna, vamos dizer assim. Tá? Mas aí Kardec faz um comentário a essa questão 271. Eu trouxe alguns trechos desse comentário. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação. Vamos pensar como espíritas que somos. Efetivamente, seria possível, dentro da lógica e do bom senso, que nós estamos sendo incentivados a desenvolver. Que em uma única encarnação, em uma única vida física, todos nós, não somente nós que estamos sentados aqui hoje estudando, mas todos em a humanidade, dos mais diversos continentes, dos mais distantes lugares, civilizados ou não, será realmente que a lógica entender-se que é possível avançar tudo em uma única experiência, que pode ser de 30, 40, 50, 80, 100 anos? Eu creio que não. Eu acho que isso já está muito claro para todos nós. Nós vemos que mesmo nós que estamos estagiando, vamos dizer assim, numa experiência, tendo a oportunidade de ter acesso ao conhecimento espírita, que vem nos possibilitar a utilização desse raciocínio lógico, talvez seja essa uma característica dos nossos espíritos, essa necessidade de raciocinar junto à fé. Vocês vejam só como nos é difícil, às vezes, atravessar etapas dentro do aperfeiçoamento do espírito, que nós já compreendemos muito bem, mas que temos muita dificuldade de viver. Não é preciso dar exemplos difíceis. Todo mundo já entendeu que devemos perdoar.
Nós espíritas, então, ouvimos dizer assim: quando você perdoa, você não perdoa em benefício ao outro, você perdoa em seu próprio benefício. Porque você desfaz laços de mágoa, de ódio e de ressentimento, libertando-se. E você pode seguir. Então, perdão é essencial para quem precisa perdoar. Para quem quer ser perdoado, a questão é outra. Mas para quem precisa perdoar, nós já compreendemos, pela lógica, que seria o melhor caminho. E, no entanto, como é difícil, muitas vezes, em determinadas situações, perdoar. Então, é isso, mais ou menos, que Kardec está dizendo. O avanço do espírito é lento. Até porque as conquistas do espírito deverão estar inscritas dentro de si mesmo como a casa construída na rocha, e não como a casa construída na areia. Porque a fé, a conquista de si mesmo, que aparentemente pode ser uma construção bela, mas se ela estiver na areia, ela se desfaz. Na primeira crise, na primeira grande perda do espírito, vem o desalento, o desespero, a descrença e a revolta. Então, as verdadeiras conquistas do espírito no campo da fé, no campo do conhecimento de si mesmo, do conhecimento da vida que nos rodeia, tem que ser conquistas embasadas firmemente na experiência lenta dos séculos, para que nas grandes crises, e nós nos sujeitamos a elas, sempre, para que nas grandes crises nós possamos prosseguir de pé, confiantes, esperançosos, digamos assim, acreditando. Mas diz ainda Kardec nesse comentário, que o que verdadeiramente, quer dizer, está dizendo ali em cima, né? Não lhe é dado transpor de um salto a distância que de civilização passa a barbárie, e esta é uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então, nós que estamos aqui sentados estudando, estamos tendo uma oportunidade que milhões de criaturas não têm. Nós estamos, por hora, experienciando num país pacífico, sem grandes comoções geológicas. Estamos vivendo, sim, um momento crítico pandêmico, mas isso é mundial. Temos diversas outras questões no campo da nossa sociedade, mas, diferentemente de muitos milhões de outras criaturas, nós temos acesso à informação, nós temos acesso a livros, à internet, nós temos uma sociedade razoavelmente bem formada. Certamente, grande parte de nós que estamos aqui estudando, crescemos numa estrutura familiar razoavelmente harmoniosa, coisa que milhões de outras criaturas no mundo não possuem. Então, para nós podemos afirmar que temos profunda gratidão ao Criador pelas oportunidades que estamos tendo para melhorarmos como espíritos. Mas e para aqueles milhões de criaturas em situações críticas, sem oportunidade nenhuma, sem estrutura nenhuma? Muitas delas órfãs, ou que perdem a sua vida muito cedo para a violência, para a guerra, para a fome da desnutrição, enfim. E para essas criaturas, por que Deus os privaria das oportunidades que são tantas que nós estamos recebendo? Uma vez que o Pai, que é infinita sabedoria, absoluto amor, deve igualmente amar a todos os seus filhos. Então, são questões
que sem o espiritismo permanecem insolúveis, a meu ver. Porque para mim já não bastaria mais, porque Deus quer. Eu até sei que durante muitos séculos essa resposta bastou-me e bastou para grande parte da civilização, ainda basta para muitos. Mas para mim não bastou hoje. E aí eu quero entender por quê. E a reencarnação me possibilita compreender com lógica e bom senso esta justiça divina, porque eu sei que aqueles que hoje se acham privados das mesmas oportunidades que eu, dia virá em que eles também terão oportunidades tantas quanto as que eu tive. E sei também que, com certeza, eles já tiveram tantas outras oportunidades, assim como eu mesma, e que hoje, às vezes, enfrentam caminhos mais duros justamente porque não souberam aproveitar as oportunidades vastas no passado. Bom, Kardec, então, dentro desse comentário, claro que ele fala um pouco da reencarnação, porque isso tem a ver com a escolha das provas e com esse entendimento de justiça que todos temos. E ele dá continuidade, então, à questão 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Quer dizer, ele fez a pergunta antes de espíritos muito avançados nascerem em povos muito bárbaros. E agora ele faz o inverso. Ele quer saber se espíritos muito atrasados podem nascer no meio de povos mais avançados. Vamos ver a resposta dos espíritos a ele. Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Possibilidade há. Eu não gosto muito do termo que os espíritos usaram aí, extraviaram, né? Parece uma coisa sem organização. Não sei se seria bem assim, sem organização. Eu prefiro supor que muitas vezes o espírito quer efetivamente dar grandes saltos evolutivos. E acaba, às vezes, solicitando uma encarnação que ele mesmo se frustra porque não dá conta de cumprir, né? Eu prefiro pensar dessa forma. Mas pode ser que eu esteja errada, esse meu entendimento. E exista, sim, a possibilidade de extravio de espíritos na reencarnação. Kardec faz um pequeno comentário a essa questão. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação. Apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Bom, aqui nós estamos falando de reencarnações dentro da Terra. De um mais avançado no meio de um povo bárbaro, de um bárbaro no meio de um povo mais avançado. Mas é preciso lembrar rapidamente que a humanidade da Terra enfrenta este período agora de transição, ao qual nós estamos visualizando esta mesma lógica da justiça divina. Aqueles espíritos que não conseguem, não estão conseguindo acompanhar a evolução da Terra, que virá a ser um mundo de regeneração. Evolução essa que significa ser composta por uma humanidade um pouco mais compassiva, um pouco mais pacífica, onde os homens tenham maior solidariedade entre si, tenham maior boa vontade, tenham maior consciência do significado efetivo da vida e da continuidade desta entre plano material e plano espiritual, ou seja, aqueles que não acompanham, em definitivo, isso. Aqueles que ainda se portam com ferocidade na terra de hoje, porque os há. Aqueles que corrompem, aqueles que roubam multidões,
os grandes políticos, desvirtuadores da administração pública. Aqueles que mentem, que enganam, que matam, que são cruéis, que vivem defendendo a injustiça. Bem, estes, segundo os espíritos, não estão acompanhando a evolução gradual de parte da nossa humanidade. Estes não deixarão de existir, não é isso, porque o fim não existe. Mas eles serão levados a estagiar em novas escolas afins com o seu grau evolutivo, com o seu grau de ferocidade, com o seu grau de corrupção, com o seu grau de capacidade de mentir, de dominar as massas para o mal. Serão levados para escolas inferiores que a Terra, para que, através, muitas vezes, do caminho árduo, possam eles aprender lições em relação à vida eterna do Espírito e a busca do aperfeiçoamento que não estão conseguindo realizar. Percebem, então, que aqui nestas duas questões nós vimos o micro. E quando falamos em transição da Terra, nós estamos pensando no macro, porque não estamos falando de um espírito bárbaro que não se adapta em um povo civilizado e passa a reencarnar no meio dos canibais de onde ele veio, mas estamos falando de bilhões de seres que, em não acompanhando a evolução da Terra, de parte da sua humanidade, vão ser levados, então, para experienciar, reencarnando em mundos inferiores. Não se adaptam com o desenvolvimento, com a evolução, são levados, então, a recomeçar em um meio mais atrasado. Vamos continuar. Na questão 273, Kardec pergunta: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, dizem eles, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, vejam só. Kardec faz um diferencial bastante sutil nessa resposta. Porque, na verdade, na pergunta, aliás, os espíritos, né? Porque, na verdade, Kardec, ele não fala de um bom espírito reencarnar em uma raça mais primitiva, mas ele fala de um espírito de um povo mais civilizado. E nós sabemos perfeitamente, isso é muito claro para nós, que nem sempre inteligência quer dizer avanço moral. Então, é isso que eles respondem. Quer dizer, você vai ter, sim, espíritos que muitas vezes vêm experienciando em povos, abre aspas, mais civilizados, mas que ainda agem como espíritos inferiores, intolerantes, intolerantes, cruéis, autoritários, tiranos. Então, estes espíritos podem, sim, de maneira muito natural e compreensível, dentro da lei de causa e efeito, reencarnar em povos inferiores, em povos bárbaros, onde muitas vezes se sujeitarão às condições que ele impunha anteriormente aos seus servos, aos seus escravos, aos seus subordinados. Por outro lado, os espíritos também ressaltam aqui a possibilidade que existem, sim, espíritos melhores que reencarnam no meio de povos mais primitivos
em posição de destaque, eles fazem questão de frisar isso, para que ele auxilie no progresso. Vejam só que esse em posição de destaque não quer dizer que eles devam nascer já se situando como superiores aos demais, não é isso. Espíritos melhores trazem em si a humildade, mas em si também a autoridade moral que é natural. Então, eles naturalmente, nessas missões, passam a ser autoridade, passam a ser um exemplo. E como exemplo, eles auxiliam no progresso daqueles espíritos mais imperfeitos, vamos dizer assim, mais atrasados. Bom, e aqui a gente começa, mesmo que rapidamente, porque amanhã a gente dá continuidade a um outro subtítulo. As relações no além-túmulo, que vai das questões 274 a 290. Bom, 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Quer dizer, nós vamos ter essa questão de autoridade, subordinação nos planos espirituais? E respondem eles, muito grande, quer dizer que há sim a autoridade, a subordinação, a hierarquia entre os espíritos. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Guardem isso. Ascendente moral irresistível. A linha A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E aí eles respondem, eu disse, irresistível. Ou seja, os espíritos superiores não podem resistir à autoridade moral dos espíritos superiores. Isso a gente percebe muito claramente, principalmente nas reuniões mediúnicas, as de atendimento, as de desobsessão. Nós percebemos muitas vezes que os espíritos chegam bastante revoltados, ameaçadores, né? Dizendo que continuarão levando adiante aquilo que eles estão fazendo. E dependendo do atendimento, dependendo do trabalho que deva ser executado, eles são informados de forma categórica que cessou ali a liberdade deles para fazer o que bem entendessem até aquele instante. E quando efetivamente a autoridade moral de espíritos superiores se impõe, eles não têm como escapar dela. Mais ou menos como se fosse o seguinte: as trevas têm uma liberdade relativa, concedida pelo Pai, até mesmo porque nesse planeta de provas e de expiações, infelizmente, os escândalos ainda se fazem necessários e muitas vezes os espíritos inferiores se fazem instrumentos da dor. Mas há um limite. Esse limite é colocado pelos espíritos benfeitores e espíritos superiores em determinado tempo de aprendizado, não somente daquele que sofre, mas também naquele que impõe sofrimento. Até mesmo mais, naquele que se deixa tomar pelo ódio, pelo desejo de vingança, porque este não tem paz. Então, quando é chegado o momento da intervenção dos espíritos esclarecedores superiores, o espírito inferior não tem como escapar. Vejam só que nós não estamos falando de força, mas nós estamos falando dessa autoridade moral irresistível. É claro que a espiritualidade também tem seus mecanismos de restrição da liberdade dos espíritos inferiores. Mas não tenham dúvidas, isso passa longe da violência, mas passa muito perto da disciplina.
Nós vamos parando por aqui. Vimos só essa primeira questão, 274. Amanhã a gente retorna às 7 horas para mais meia hora dos nossos estudos a partir da questão 275. Eu quero agradecer a presença do Carlos, da Denise, do Valdeci, da Viviane e do Adriano. Espero que vocês estejam gostando dos nossos estudos e agora desse novo tema das relações no além-túmulo. Esse capítulo em especial da vida espírita é muito interessante. Vejo vocês então amanhã às 7 horas. Um grande abraço.